Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa. Ai, obrigada. Sabe aquela coisa assim, quem é bom sempre volta? Ela que está voltando com uma nova proposta. Não é nova proposta, ela cada dia evoluindo cada vez mais e mais. E ela vai falar da evolução que ela fez. Mas antes de começar, de conversar com a Carolina, eu quero agradecer primeiramente todo mundo, vocês que estão aqui com a gente, sempre participando do Marycast, a Sandra Gomes, que está trazendo várias pessoas interessantes aqui para a gente poder curtir, e daqui a pouco também vai aparecer aqui o projeto Deus é Amor. Se você tem vontade de ajudar alguém, uma família no Brasil, esse projeto Deus é Amor, porque eu gosto tanto, é uma mulher que viveu no Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro, e ela passou muita coisa lá. E ela teve a oportunidade de vir aqui para a Suíça e hoje em dia ela está ajudando o povo do Rio de Janeiro, mais assim, eu acho que é mais do Rio de Janeiro, da favela do Rio, e também algumas famílias da África. E ela está fazendo agora um programa para o final do ano, para o Natal, para quem quiser ajudar com apenas uma cesta básica, é simplesmente 10 francos. Então acho que todo mundo pode ajudar com 10 francos uma família do Brasil. E agora aqui, vou apresentar a convidada de hoje, Carolina Rocha. Olá! Rocha não, Rosa. Rosa. Carolina Rosa. Muito obrigada, Carolina, por estar aqui de novo. Eu que agradeço muito. Para quem quer fazer um Maryflix e maratonar o seu podcast, eles vão ver que eu já apareci aqui há 2 anos atrás. E o que mudou na Carolina há 2 anos atrás até agora? Porque eu já conheço um pouquinho de você, você já falou quem você é, mas quem é a nova Carolina? Eu te falo uma coisa, minha vida não tem tédio, sabe? Sempre acontece muita coisa, então eu tento ver o lado bom disso. Olha só, não tem tédio, né? Mas hoje eu posso dizer assim, que a Carolina é uma mulher de 32 anos, muito bem casada, há mais de 6 anos aqui na Suíça, psicóloga reconhecida aqui, e que ama o seu trabalho com crianças atípicas ou crianças com deficiência, né? Tem esses 2 termos que podemos usar. E eu estou muito orgulhosa do meu trabalho como consultora para famílias atípicas, na minha missão de mostrar que é possível, sim, ter um desenvolvimento no relacionamento familiar com a qualidade que essas famílias merecem. Então, Uau, essa sou eu hoje. Que linda! E você acabou de falar, assim, crianças atípicas, né? Sim. São crianças, como você falou, que tem algum tipo de deficiência. Isso, no Brasil a gente tem o termo pessoa com deficiência, né, que é um termo oficial. E também temos, no caso, o termo pessoas atípicas, crianças atípicas, pessoas atípicas, e uma família que tem um membro da sua família, ou mais, que se enquadra nisso, é uma família considerada atípica. Ok. E você também consegue identificar uma criança, tipo assim, os pais vê que a criança tá um pouco, ou é meio caladinha, ou é meio quieta, ou ela é super agitada. Você também consegue ajudar essa família a identificar o que a criança tem? Vamos lá, quando a gente fala de psicologia infantil, em específico, a gente sempre vai analisar o contexto inteiro, porque a criança nunca é só a criança, porque ela vive dentro do contexto familiar, dentro da escola, dentro da comunidade. Então, dentro da psicologia infantil, já é normal a gente correr atrás de informações para fazer para ter um balanceamento das informações para ver o que poderia ser e como podemos ajudar essa criança e essa família. No caso da família atípica, que é a questão de quando tem um diagnóstico nessa criança ou nessa pessoa atípica, a gente está falando de um desenvolvimento neurológico, um desenvolvimento físico, um desenvolvimento social que não está dentro de uma média. Compreende? Porque faz parte do diagnóstico, daquele diagnóstico. Então, quando se tem um diagnóstico disso, a família tem esse título de família atípica. Isso é um termo, gente, não é um termo que está saindo da minha cabeça, não. É um termo que se está usando muito no Brasil. Aliás, parabéns para todas as mães atípicas. Com que câmera eu olho? Pra que câmera que eu olho? Essa aqui porque mesmo. O marido dela tava aqui ajudando a gente, só que o marido dela chegou aqui de surpresa. Valeu, mozão! Ele tá aqui ajudando, tá lá ajudando agora a arrumar o móvel. Tipo assim, ele tá fazendo tudo. É por isso que eu te perguntei, porque agora eu quero olhar ali, falar parabéns pra vocês, mães atípicas, que abrem a vida de vocês, que abrem as dificuldades que vocês passam e que vocês não têm medo de usar esse nome. Ser uma mãe atípica, um pai atípico, uma família atípica. Para tirar realmente o estigma que tem essa palavra. Porque, no final das contas, é só uma palavra. Você não é mais nem menos porque você é atípico. No final das contas, o ser diferente, independente do tipo de diferença, é o normal. Isso para mim é um valor indiscutível. Por isso que eu não consigo ver
uma família típica como algo assim, ok, tem a questão da equidade, que é importante a gente ser equitário, na questão de, ok, você tem necessidade de X, Y, Z, é o que você vai precisar para ter adaptação para sua vida. Mas, no resto, você é um cidadão com direitos e deveres. Então, quando a gente tem essa visão muito mais humana para cima dessas famílias, a gente consegue ter uma qualidade muito melhor de interação social, de convivência. Então, isso eu acho muito lindo e eu me orgulho muito de poder trabalhar para a melhoria do mundo nesse sentido. Mas como você está falando assim, mas quem é mãe de uma criança típica, quando eu falo mãe, é pai, inclusive, tá? Também. Os dois juntos, não é. Não sei se falar, tem várias coisas ali que é juntas, né? Tem talvez a vergonha no olhar das outras pessoas, tem a dificuldade realmente dentro de casa, porque às vezes, dependendo do que seu filho tem, uma criança com 2 anos já começa a falar, começa a andar, e seu filho nada, tá com 4, 5 anos, agora que ele tá começando a andar, usa fralda com 5, 6 anos, às vezes tem que ir mais no médico do que uma criança que não tem alguma coisa. Então, é uma charge fala em português, eu não sei. É uma responsabilidade, não é responsabilidade. São desafios. São desafios, né? A mais, que tem que estar ali olhando a mais. E é um cansaço psicológico. Com certeza. Os dois cansaços. Cansaço psicológico, cansaço físico também. A gente tem que estar ali, olha, a mais. Sim. E aí você vai ajudar, o seu trabalho é fazer a psicologia nos pais ou é na criança? Vamos lá. Sim, seria no caso da família, porque o que a gente vê de falta de atendimento e de consultorias são para as famílias. Para as crianças, é lógico que, vamos lá, a gente está falando de Brasil ou estamos falando de Europa? Porque quem está assistindo a gente aqui pode ser brasileiros que estão morando no Brasil ou brasileiros daqui. Quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de diversas camadas sociais, diversos serviços que são de direito, que tem que correr atrás, porque muitas vezes o direito que é seu no Brasil, você tem que correr atrás, infelizmente, porque muitas vezes não é cumprido. E mais uma vez, parabéns para as mães que divulgam essa luta, porque aí fica cada vez mais fácil ter essa luta acessada e os direitos acessados. A gente está falando disso. Mas, vamos lá, quando a gente fala da família típica em si, a gente tem várias camadas dentro também da própria família, tá? Tendo todos os direitos respeitados ou não respeitados. Quando a gente está falando de direitos respeitados, né, a gente está falando de uma outra situação. De qualquer maneira, quando a gente fala de família, qualquer que seja, a gente está falando da minha, estamos falando da tua, estamos falando de uma família típica ou atípica, os pais merecem ser acolhidos. Quando estão numa situação que precisam pedir ajuda. Eles merecem isso, e com todo o amor, com todo o respeito e admiração que a gente tem que ter por eles. Porque com a criança é sempre vista a primeira coisa, porque provavelmente é por conta de coisas que são vistas ou não vistas que os pais vão buscar um diagnóstico, que vão buscar um neuropediatra, que vão buscar a pediatra, que vão buscar uma fono, que vão buscar uma psicóloga para ter esse respaldo e para ter essa ajuda para dar nome para aquilo. E quando isso acontece, muitas vezes é buscado coisas para a criança. Então tá bom, vamos buscar terapia para o meu filho. Vamos buscar assistência médica para o meu filho. Vamos buscar uma cadeira de rodas para o meu filho. Vamos buscar medicação para o meu filho. E a família se coloca em segundo lugar. Não estou dizendo que não é para a gente priorizar a criança, porque é uma criança ou um adolescente. Não é isso, tá? Mas os pais muitas vezes se esquecem. E esquecem de olhar muitas vezes o que está à volta. Então, assim, muitas vezes a família fica isolada por falta de rede de apoio ou por não se permitirem mesmo. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu acredito que é possível a gente abrir os olhos. Porque esse tipo de relação não ajuda em algumas partes. Você pode ser muito entregue pro seu filho. Você pode, tá? O amor é muito bem-vindo. Você tem permissão. Mas você não pode esquecer de você. Você fala com tanto brilho no olhar. Qual é a sua trajetória, assim? Por que você, psicólogo, por que você resolveu ser psicóloga e ainda mais agora com crianças típicas? Vamos lá. Na psicologia em si, eu já sou formada, né, desde 2015. No Brasil, já tive a minha clínica, que era com crianças típicas. Atendia desde os 3 aninhos de idade até adolescente. Okay. Eu já vi de tudo, já atendi de tudo. E quando eu vim para a Suíça, eu sempre quis trabalhar com crianças. E o meu contato foi com crianças com deficiência. Assim, eu não posso dizer que eu não aprendi nada, porque todo dia eu aprendo alguma coisa. Às vezes vem em forma de, assim,
de forma de tapa na cara, às vezes é um pouco mais sutil, às vezes é um recadinho que você escuta aqui no ouvido, sei lá, de alguém falando, Carol, toma cuidado. Mais paciência, mais amor, olha, mais estratégia. Então, hoje eu sou uma pessoa melhor por causa deles. Eu tenho certeza disso. Esse é meu caminho profissional, né? Agora, meu caminho pessoal é um pouquinho diferente, mas nem tanto. Isso começa quando eu era criança e eu consigo me lembrar, desde que eu me lembro por gente, da situação que a minha família viveu. Isso eu me lembro desde que a primeira memória que eu tenho seria 5, 6 anos de idade. É muito cedo, que eu reparei já que o mundo andava um pouco diferente para quem tinha alguém atípico dentro de casa. Eu sou a primeira filha, né, do casamento da minha mãe e do meu pai. Primeira filha, tal, e foi uma gestação normal. Eu mamei no período que eu devia mamar, eu andei no período que eu devia andar, tipo, uma criança de desenvolvimento típico. Até aí, tudo bem. Veio o nascimento da minha irmã. A minha irmã, ela nasceu com uma deficiência física, no qual ela precisou de algumas cirurgias durante a vida para ter uma funcionalidade completa do corpo, né? Assim, cognitivamente falando, cara, ela é muito mais inteligente que eu. As notas na escola, sempre teve mais amigo que eu. Mas assim, ninguém sabe da luta dela. A minha irmã é uma guerreira. E eu admiro muito ela, assim. Ao mesmo tempo, eu já percebia que a minha irmã vivia coisas que eu não vivia dentro da relação familiar. E que coisas que a minha mãe vivia por conta da nossa realidade não era uma relação que as outras mães viviam. De forma alguma eu tô criticando. Porque é lógico que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a olhar para os nossos pais, você consteladora sabe disso, que a gente começa a querer olhar para os nossos pais com mais amor. E a gente começa a honrar os nossos pais. A honrar o que eles fizeram e a aceitar com amor que eles fizeram o que podiam. Então eu tenho total certeza que os meus pais, meu pai e minha mãe, fizeram o que podiam por mim e pela minha irmã. E a gente sempre teve uma condição financeira muito confortável no Brasil, tá? Tô falando assim, sabe aquela criança... Sabe aqueles brinquedos doce da criança do anos 2000 que todo mundo queria ter? Eu era criança que as pessoas ficavam com raiva, porque eu sempre tinha tudo. Mas eu não enxergava isso na época. E quando você é criança, é só a sua realidade. Você não tá se comparando com o amiguinho do lado. Espero que não, né, gente? Cuidado com o bullying aí na escola. Não é pra gente motivar nossos filhos a fazerem isso. E não era o meu caso. Então, pra mim, era só a realidade que eu vivia. E dentro daquela realidade, que tudo estava tudo certo, os direitos estavam tudo certinho, tudo no lugar, também não estava. Porque eu percebia que o dinheiro tem coisas que o dinheiro não tampa o buraco. Ele não resolve para você. E o que eu via era a relação da minha irmã com a vida dela, em relação ao que ela é, a como ela nasceu, a relação dela comigo, a minha relação com meu pai, da minha mãe com o meu pai, você via que era diferente. E ninguém falava disso. E você ficava com ciúme da sua irmã? Cara, assim, bastante, mas não só isso. Não era só um ciúme tipo, eu quero o amor da mamãe. Não é só isso, né? Terapia, gente, vamos fazer terapia. Não era só isso, mas era um sentimento de, cara, alguma coisa de errado não tá certo. A gente não devia olhar as pessoas com esse olhar de pena. Sabe? Eu tô entendendo agora. Sabe? Que as pessoas olhavam a minha irmã e falavam, cara, minha irmã é muito mais que isso. Ela é mais do que vocês estão vendo. Sabe? E até hoje, tem pessoas que têm preconceito com a história dela. Sabe? Eu falo, gente, quem é você? Então, assim, eu tenho certeza, a minha irmã é que me fez uma pessoa melhor. Acho que eu nunca falei isso pra ela, tô emocionada. Gabi, eu te amo, tá? Mas é verdade. E eu descobri isso com a minha vida. E foi passando-se os anos. E eu falei, eu não acredito que eu vou ter que pegar isso e tratar de um jeito e me cuidar. E eu me cuidei muito, graças a Deus. Tenho profissionais maravilhosos que me acompanharam durante a minha trajetória de cuidado com a saúde mental e com o emocional. E eu falei, não é possível que eu vivi tudo isso, eu não vou fazer nada. Não é possível. Então, assim, eu falei, eu tenho que criar algum caminho para isso. Porque eu quero honrar a minha vida. Para honrar também os meus pais que viveram isso. Gente, eu não acredito.
Gente, TPM é uma coisa, né? Que Mas eu tô emocionada demais. Mas é lindo. Eu não tenho Porque nem acho que eu nunca abri papelzinho. tanto assim meu coração, sabe? Então isso me dá uma motivação imensa pra trabalhar com as suas famílias. Porque tem coisa que dinheiro não resolve. E você tem que olhar pra sua relação com seu filho pra ver aonde tá você, aonde tá o seu filho, até que ponto é justo você ter um sentimento de pena pelo seu filho, até que ponto não é justo. Porque o direito do seu filho atípico também é de crescer. E isso, ao mesmo tempo que eu tinha um papel como irmã mais velha e típica de ser muito adultizada muito cedo, eu vivi menos a minha infância por conta de ter uma pressão em cima do você é que você não tem, você tem que dar certo e tal. É como eu senti tudo isso, a minha irmã teve um outro lado de ser muito poupada. Isso também atrapalha a vida dela. Ela, que nem eu te falei, hoje ela tá independente, ganhando um salário bom em São Paulo, tá? Formada em economia, trabalhando numa empresa multinacional, mora sozinha, tem um monte de amiga que assim, mano, eu queria eu ter o tanto de amiga que ela tem. E assim, uma pessoa que você fala, conversa, você não imagina tudo que ela passou. E eu falei, eu não acredito que as pessoas não enxergam. Uau, que Então eu lindo. queria trazer isso pros pais, pra enxergar seus filhos dessa maneira. Enxergar como uma criança. Sim. Uma criança, Com né? toda a dignidade que Verdade. ela merece ter. Então, acho que dignidade é um valor que eu tenho dentro de mim. É por isso que eu criei essa consultoria para famílias atípicas, para elas não terem medo de falar sobre isso, de elas não terem medo de renovar o olhar sobre os seus filhos, de dignificar os seus filhos. E quando você dignifica um filho, você dignifica os outros. É. Porque a gente tá falando de constelação, no final das contas. É Quando você verdade. faz um pertencimento de alguém no grupo, de forma digna, a constelação inteira muda. Né? Gente, eu não sou consteladora, tá? Mas Não, já fiz é constelações. constelação, é isso. E, cara, é maravilhoso. Façam, tá? Ela tá aqui. Eu tô aqui, Contrata. pode vir aqui com a gente. E que eu acho tão lindo também na sua história de vida é que você foi psicóloga no Brasil, mas não foi de crianças atípicas, né? Foi normal. E a vida sempre te leva, cedo ou tarde, naquilo Sempre. ali que você tem que estar evoluindo e ensinando, né? Você poderia ficar só ali na sua zona de conforto, Com certeza. mas não olhar para aquilo ali, putz, isso aqui vai me doer, como você falou, já posso receber um tapa, posso receber, é desconfortável, mas isso aqui me faz lembrar o meu passado, me faz lembrar a minha irmã, isso aqui que realmente talvez é a minha essência de vida, eu passei por isso daqui, eu sei a dor que essas mães estão passando, não é uma coisa que eu só aprendi, eu passei, eu senti o que é isso, então se eu sentir, eu tenho algo a mais para ajudar essas mães. Sim, com certeza. Isso traz um espírito de experiência pro serviço, né? E eu falo como que as pessoas não estão falando sobre isso. E eu quero falar sobre isso. É por isso que eu criei isso. Então, assim, eu sou muito grata pela minha vida, por ter tido condições e o privilégio de ter nascido da família que eu nasci, para ter tido tudo isso. Porque eu acho que assim, a gente tá falando de um país, quando a gente fala de Brasil, a gente tá falando de um país com muitas camadas sociais. Gente, é a realidade que a gente vive. Você não precisa ter nascido numa camada social muito menor para você ter crédito para alguma coisa. Mas se você tem privilégios, use para alguma coisa. Porque não é possível que você vai ter privilégio num país que é tão difícil você ter e você não vai botar de volta para a vida. Eu não consigo ver de outra maneira, entende? Não tô falando nem uma questão de ser grato, gratiluz, não é nem isso. É questão, cara, você teve e tem um pessoal que tá precisando de você. É isso. Tá precisando de você, da sua visão de vida, do que você pode oferecer para a humanidade. Uau, é muito... E o que, Né? que você acha que você tem de diferente dos outros psicólogos? Mas assim, você acha que você tem algo a mais? Vamos lá, além de toda a experiência que eu tive na questão de formação universitária, pós-graduação, né? Além de tudo isso que eu tive, experiência com a minha clínica, eu tive experiência com crianças com deficiência aqui há mais de 6 anos, né, na área escolar. Além de tudo isso, a minha visão é sempre para a parte de humanizar as famílias atípicas. De acolher, orientar e dar dignidade para essas famílias. E mostrar que sim, o futuro pode ser o melhor que agora. Com certeza pode. Por menos que elas consigam hoje ver dessa maneira. E que elas consigam dar para o filho
a melhor postura de mãe e pai que podem dar. Não vai ser perfeito, porque eu não sou, você não é, ninguém é. Mas se eu puder ser uma ferramenta para esses pais, para dar uma qualidade de vida na relação familiar que eles merecem, eu vou ser. Esse é o meu diferencial. Ai, que lindo. Eu acho que é tão importante isso. Eu conheço algumas mães atípicas. E eu conheço dos dois lados, sabe? E conheço uma também que ela era uma mulher antigamente muito guerreira. Ela fazia várias coisas. Não é minha amiga assim íntima. Mas depois que o filho dela nasceu, ela começou no papel de vítima. Ela com ela mesma, sabe? Ai, mas meu filho, o que vai ser meu filho quando crescer? Ai, eu tenho que estar ali pra ele. E, sabe, tipo assim, aquela mulher que eu tinha, que eu, assim, um pouco que eu a conheço, fala assim, uau, que mulher guerreira. Hoje em dia, parece que a luz dela parou, porque, e quando eu infelizmente ainda, quando eu converso com ela, às vezes não dá vontade de conversar muito tempo, porque o tanto papel de vitimismo, ele é tão grande que, ai, mas não posso ficar do meu filho. Ai, meu filho tem que tomar remédio. Ai, não sei o que. É tanto... Ai. Sim. E às vezes você tenta falar, explicar um pouquinho, mas ela não sai do papel do vitimismo. E seria uma mãe assim que eu poderia aconselhar o seu trabalho? Com certeza. Quando a gente está falando de família, voltando novamente para qualquer tipo de família, nós somos pessoas. Se eu for mãe hoje, eu tenho os meus defeitos geracionais, que muito provavelmente, se eu não tomar cuidado, eu vou passar para frente. Quando a gente tem uma realidade atípica, parece que as dores aumentam um pouquinho de volume, mas não a dor de alguém que está com a deficiência, a pessoa atípica que você vai cuidar. Não é necessariamente disso que a gente está falando, mas das dores que as pessoas já trazem com elas. Então, muito provavelmente, isso da sua colega já existia dentro dela. Só aumentou de volume. E isso tá longe de ser uma crítica da minha parte, tá? Porque a gente dá o que a gente consegue dar. Mas se a gente fica numa situação de, ok, só posso dar isso e acabou, tá? Onde tá a sua capacidade como ser humano de melhorar? Porque eu acredito no ser humano. Eu acredito que todos nós podemos olhar pra dentro, não é que vai ser fácil, não é que é uma delícia. Como diz a Luana Piovani, né? Não sei se você já viu que ela falou, quer fazer análise? Não vai ser legal. Pra ser legal é um parque de diversões. Exatamente. Quando você compra o bilhete e vai. Mas então tem esse lado também. Mas a qualidade que você ganha depois com isso é maravilhosa. É assim, eu não consigo, porque assim, é tão impalpável, é tão surreal quando você tem uma qualidade de vida dentro de uma paz dentro do seu coração. Então, quando eu vejo essa situação, o que me dá uma impressão é que ela não tem paz. Mas não uma paz com o filho, não é uma paz com a vida, é paz com ela. Entende agora? Tô entendendo. Por isso que quando a gente fala de família, e a gente fala muito da criança, a gente está tirando muita coisa da equação. Ok, mãe, ok, pai, típico ou não, né? O que você pode olhar para dentro de você, para você se resolver com as suas questões? Porque, no fundo, a criança tá sentindo. Uma criança típica, ela já sente e não entende o que ela sente de você. Uma criança típica aumenta o volume. Entende? Então, assim, esse tipo de público seria o público que, se tiver uma consciência de que a mudança é possível, sim, é o cliente que vai me procurar. Porque quando a gente fala de conscientização, de autoconhecimento, de desenvolvimento, nós estamos tocando pessoas que querem mudar, que querem um caminho melhor para elas mesmas, pela qualidade de vida delas mesmas. Porque quem ganha primeiro são elas mesmas. Exatamente. O resto é consequência. Se eu tô aqui hoje dando uma sensação boa pra você, é porque eu tô com a terapia em dia, meu amor. Entendeu? Faça terapia, gente, mais uma vez. Vou falar várias vezes esse podcast. Gente, faça. Constelação, isso. Qualquer coisa. Busca ajuda. Você não precisa ficar sofrendo sozinho. Porque, no fundo... Ai, sério, tem uns problemas que a gente pega... Tá falando, tô me entregando aqui, tá? Mas é uns problemas que você fala depois, você faz... Gente, era isso aqui. Era isso. Por causa disso eu tava com tanta Sabe, dor. acho que é o bicho-papão dentro do armário, você abre uma barata... Exatamente. Tipo, é desse tamanho. Gente, você pode ter nojo, pode ter o que for, mas o bicho é desse tamanho. E quando você faz alguma coisa, e eu gosto de falar da constelação, mas é qualquer tipo de terapia, você olha assim, às vezes, fala, uau, e você fica com uma paz tão grande, o problema ainda pode estar se relacionando, ainda pode estar se curando, mas você está bem com você mesmo, não vira mais esse bicho papão, né? Fica, ok,
tá ali, ok, daqui a pouco vai passar. Você fica bem contigo mesmo. É como você falou da mãe. O meu filho ele é uma criança atípica, ele tem problema, mas ok, mas eu tô bem. Então, eu estando bem, o problema, não vou falar que a criança seja um problema, mas não, meu de longe. Ele está ali, ele vai continuar sendo uma criança atípica, mas eu estou bem. Então, eu estando bem, agora eu tô bem pra cuidar do meu filho. Eu não vou ficar mais nesse vitimismo. E você tem um fortalecimento emocional pra fazer o que tem que ser feito. Do jeito que tem que ser feito. Então você consegue dar um olhar mais digno pro seu filho, falando assim, ok, filho, isso, até esse ponto eu sei que é uma crise sua que você tá passando. Esse grito seu, eu já entendi que é uma crise. Mas não significa que todo grito que você dá é uma crise. Tem dia que você só tá fazendo birra. E eu tenho que acolher essa birra e falar não, porque eu acho que tá errado. E te dá o limite. E uma mãe, ela consegue perceber quando é uma crise, quando é uma birra? Vamos lá. Pra quem não ficou claro isso ainda, porque realmente é difícil. Uma birra é aquilo, a criança quer o doce antes do almoço. Atípica ou não, tá? A criança quer. E você fala não. A criança só para de berrar quando você dá. Isso é birra. Porque ela faz pra conseguir o que ela quer. Uma crise não. Uma crise, principalmente em casos de autismo e tudo mais, gente, é uma crise que é como se fosse um burnout do cérebro. Para ter um termo um pouco mais parecido. Que eles falam shutting down, tem meltdown. É muito tecniquez aqui, não vou ficar falando. Mas é como se fosse assim, cara, eu passei do meu limite de tudo, de tudo, de tudo. Quer um exemplo? Você já chorou de cansaço? Não lembro. Acho que sim. Se você já chorou de cansaço, coloca aqui nos comentários, aqui no canal. Vamos engajar o canal aqui da Mary. Exatamente. Eu já chorei de cansaço. Acho que já sim. Eu tô tentando pensar assim, acho que já assim, tão cansada que você fica com raiva, parece... Isso. Já. É isso. Lógico que já. É essa sensação, só que 1000 vezes pior. É uma crise. Que não importa o que você faça, sim, você tá fica assim, você fica inconsolável. Isso é uma crise. E dói. Entendeu? Porque vai pro físico, vai pro emocional, vai pro mental. E dependendo do quadro de diagnóstico, não consegue verbalizar o que tá sentindo, não consegue saber o que tá sentindo e não consegue buscar soluções pro que tá sentindo. Porque você podia falar, beleza, vou dormir. Chega, dormir. Isso é uma busca de solução. Essas crianças muitas vezes não conseguem. Então, a crise é isso. A birra não. A birra é como pra qualquer criança, gente. E pra mãe que tá com um filho em crise, que eu tô pensando agora, não teve, mas eu lembrei que agora uma crise, acho que eu tive quando eu era criança. Eu comecei a gritar, chorar, não sei o que lá, e pegar. E meu pai me olhava assim, eu falei assim, meu Deus, agora que eu pensei. Mas eu lembrei que foi daquela vez ali, eu saí do meu normal, de tanto que eu gritava. O que você recomendaria para os pais, quando não é birra, mas quando é uma crise? Vamos lá. Depende de onde você tá. Depende de com quem você tá. Vamos lá. A crise é num lugar público? É num lugar cheio? É num lugar campo aberto? Aonde que tá acontecendo? Porque você tem que primeiro pensar na segurança. Porque a criança numa crise pode machucar os outros ou a si mesma. E dependendo do caso, tem que conter. Eu já tive caso no contexto escolar que eu trabalho, que eu tive que conter a criança, porque senão ela ia machucar os outros. Isso também não é justo, certo? Depende do caso. Mas se é o caso que não precisa, mas é só tirar aquela criança, tirar do contexto, levar para um lugar mais quieto e deixar ela liberar aquele choro, aquele berro, tudo bem, também é uma estratégia. Tem abafador de ouvido. Sabe aqueles de obra? Sim, Sabe aquele parecido com os de obra? Mas tem específico para quem é autista, por exemplo. Tem abafador que você pode dar para a criança ouvir menos o ambiente. Você pode dar instrumentos de autorregulação. O que é isso? Um brinquedinho que a criança gosta, que você vê que ela fica ali no flow. Assim, fica no flow com aquele brinquedo, parece que ela tá viajando na maionese. É um brinquedo sensorial que deixa ela regulada. Pode ser coisas táteis, tipo massinha, bolinha daquelas anti-estresse. Pode ser eles chamam aqui de nushi, né? Aquela que é tipo uma fraldinha. Fraldinha de bebezinho. Então depende. E geralmente esses pais já sabem o que essa criança gosta de ter para se regular. Muitas vezes essas crianças falam muito mais do que a gente consegue escutar. Mas a gente tem que saber interpretar. Entendeu? E muitas vezes esses pais sabem já. Nunca gritar, então, com a criança. Cala a boca, fica quieto, não aguento mais.
você adiantaria se você tivesse crise de choro porque você tá cansada? Não, mas... Então por que adiantaria pra ela? Entende? Então, assim, meu amor, é uma crise. Agora, numa birra, realmente, eu entendo que é diferente. Né? Que tipo, ok, meu filho, você quer comer chocolate antes do almoço? Eu tô falando que não. Não dá. Porque falta meia hora e ele tá fazendo birra, tá se jogando no chão e tal. Tá bom. Num estado de birra, você também tem que esperar a birra passar e depois explicar, amor, eu entendi, mas não dá, meu amor. Entendeu? Com qualquer criança você faria isso, por que com seu filho atípico você não faz? Isso também é da dignidade. Filho, eu tô vendo. Sim, você tem isso, filho. Sim, eu sei, você tem. Eu tô vendo, meu amor, mas você não pode me desrespeitar dessa forma. Você não pode xingar os outros porque você quer. Você não pode fazer a birra. Tipo, você pode ter birra, mas eu não vou deixar você comer o chocolate só porque você fez. Isso é uma coisa que, se você pegar uma mãe típica, ela vai falar, óbvio que eu ajo assim com meu filho. É lógico que eu dou limite. É lógico que eu vou educar. Mas as mães atípicas muitas vezes evitam esse papel. Porque é mais difícil. Uau. Porque tem que ser muito mais firme. Mas não significa que a birra não está lá. O seu filho tem a deficiência, mas ele é uma pessoa. Com todos os sentimentos que você possa imaginar. Tão organizados ou não. Não importa. Ele tem tudo isso. Igual todos nós temos. Então, fortalecimento emocional para os pais é importante para isso. Porque a criança vai entender que você é uma fortaleza emocional para ela. Uau, ai, é tanta coisa que eu tenho vontade de perguntar. E, Pode, assim, eu sou toda sua. Você, então, só atende pais de crianças Exato. atípicas. Se uma Pais, pessoa cuidadores, tá avó, tia, qualquer pessoa que está interessada em melhorar o relacionamento com a criança, sim. Mas se uma pessoa estiver aqui, ela sabe que o filho... Porque hoje em dia, você vê aqui na Suíça, tem a pré-adolescência. Sim. As crianças, tá muito complicado hoje em dia. Então, às vezes, tem pais que os filhos são normais. Como falo normais, é porque não tem nenhuma... Sim, não é nenhum diagnóstico. Não tem nenhum diagnóstico, exatamente. Mas está precisando de ajuda porque você já atendeu, já trabalhou, já teve sua clínica no Brasil, mas o filho dela não tem nenhum diagnóstico. Você não atende, então, mais esse tipo de pessoas? Então, na minha consultoria especializada, não. Né? E eu posso, se uma pessoa vier com outro tipo de caso, eu posso encaminhar para algum profissional que eu tenho confiança. Ok. Mas é lógico, a pessoa fala, nossa, Carol, só vou com você, porque já teve casos, né? Sim, claro, podemos analisar esse caso, é lógico. Mas a minha consultoria especializada é para famílias atípicas. E como se passa a sua consultoria hoje em dia? Ela é online? É online, 100% online. Ok, então a pessoa pode estar aqui na Suíça, pode estar no Brasil, pode estar em Portugal. Pode estar no Havaí. No Havaí, adoro. Você atende essa pessoa. Exato. E tipo assim, então como é online, a Krankenkasse, como é que fala? O seguro... Vamos lá, seria no modo privado. No privado. Porque assim, a gente tá falando dos brasileiros que estão aqui, né? Quando a gente tá falando de Brasil, que aí tem outros sistemas de saúde, tem o SUS, tem plano de saúde e tudo mais, é lógico, a pessoa vai achar o que é melhor para ela. E eu respeito isso. Apesar de que eu digo que a minha consultoria é especializada. É com esse olhar todo que eu trouxe aqui para vocês. De um olhar muito digno para essa situação. E a gente não tá falando de atendimento para criança, que é o que a maioria dos casos acontece. O seu filho pode sim passar por um psicólogo. O seu filho é típico, assim, pelo contrário, deve. Principalmente quando é autismo, síndrome de Down, geralmente eles têm muitas terapias por semana. E é isso que tem que acontecer. Se você não tem acesso a isso, corra atrás dos seus direitos, tá? Porque no Brasil, menina, você não sabe. No Brasil, tá acontecendo que plano de saúde tá só cancelando pro cliente. Porque a criança... Pessoas de famílias atípicas. Uau. Porque elas estão gastando Gasta muito. do dinheiro do... gente, eu falo aspas porque assim, são grandes corporações. Caramba. Então, gente, toma cuidado, verifica seu plano de saúde. Se você for pelo SUS e tudo mais, corra atrás dos seus direitos, tá? Porque você tem direito. E tem direitos que até você não precisa comprovar renda no Brasil. Okay. Entendeu? Tem coisa que fala, mas aí tem que comprovar renda e tal. Não precisa. Tem coisas que vai se informar, porque tem coisa que as pessoas não passam informação para as pessoas não ficarem sabendo. Mas tem muita coisa que eles têm direito no Brasil pelo SUS. Muita coisa. Mas no meu caso, dos meus atendimentos, é no modo privado, por conta do tipo de atendimento que eu ofereço. Tá? E que a consultoria em si, os Krankenkasse aqui na Suíça, agora falando de Suíça, né? Os Krankenkasse aqui, eles olham não como uma psicoterapia. Quando você fala eu sou consultora, eles não olham dessa maneira. Ou aconselhadora, ou uma coach, eles não vão olhar dessa maneira.
Aqui tem outras burocracias. Aqui existem outras burocracias, outras papeladas, outros tudo. Não tira em nada toda a experiência que eu tive aqui e tudo o que a consultoria pode oferecer de qualidade para esse cliente. Nada. Mas, no forma de pagamento, sim, é no modo privado. Entendeu? Tá certo. Então, se uma criança, olha, se uns pais estiverem aqui interessados em você, é só entrar em contato e aí demora o quê? 45 minutos, 1 hora, vai dependendo do caso. Vamos lá. Como eu disse, minha vida não é nada tediosa. Amém. Sempre tem coisa para fazer, graças a Deus. E vamos lá, vou responder o mais rápido possível para você que entrar em contato comigo, tá? Tem o meu Instagram, Carolina Rosa Oficial, tá? Vocês só me procurarem lá. Tem o meu site também, carolinarosaaoficial.com. Também tem o site para vocês darem uma olhada sobre o que se trata. E vocês têm o meu contato lá também. Tem o meu link na bio do Instagram também para vocês falarem comigo. Pode mandar direct, eu sou aberta para isso. No meu WhatsApp também, pode tirar o tanto de dúvidas que vocês tiverem. Porque é um tema que muitas pessoas têm dúvida. Muita dúvida. E porque assim, Mary, a gente não falava disso há 20 anos atrás. Exatamente. Inclusão, diversidade. 20 anos atrás a gente falava pouco. Ou quando falava, era tipo, nossa, um tabu. Não fala isso, que vai ofender a pessoa. Sabe? Então tem umas coisas que eu vejo, isso também muda de país para país, porque eu vejo que o brasileiro do Brasil, ele é muito mais aberto para falar sobre diversidade e inclusão. Aqui eu já não vejo tanto. Tô falando na questão até das escolas, das instituições, elas falam, ai, não vamos falar que essa pessoa é atípica, porque aí vai estigmatizar. Eu não vejo desse lado. Eu acho que justamente você tem que falar que ela é diferente para normalizar. Exatamente. Porque senão a gente vai falar de coisas que vai fingir que não tem. Vai fingir que a pessoa não tem uma limitação? Ou vai fingir que a pessoa não precisa de materiais adaptados para ela aprender alguma coisa? Porque capaz de aprender ela é. Ela só precisa dos materiais corretos. Do tempo correto. Do tempo correto e paciência e tudo mais. Entende? Então, assim como eu, Carol, se você me dá uma prova de física, eu vou demorar acho que 2 anos para aprender a matéria. E eu vou precisar olhar vídeo no YouTube, eu vou precisar ler livro. Gente, eu sou zero esquerda. Com física, eu sempre sofri muito na escola. Então, você precisava fazer 200 mil exercícios, eu precisava em toda aula de reforço na escola, eu precisava... eu não podia olhar pro lado na aula. Então, eu criava as minhas estratégias, porque eu sabia, essa parte para mim é difícil. Então, assim como a gente cria as nossas estratégias no dia a dia para poder fazer uma coisa um pouco mais fácil para nossa vida, para essas pessoas também tem que ser pensado isso. É verdade. Porque elas também têm direito. E é tão interessante sobre isso, acho que vocês pais que estão aí, você vê que seus filhos... Aqui na Suíça, eu acho que até a escola consegue detectar antes. Mas eu lembro no Brasil, eu sou dislexia, eu era burra na escola. Simplesmente eu era burra. Não tinha outra coisa. Não se falava disso. Não se falava disso nessa época. Nem sei se eles sabiam o que era dislexia. Às vezes não, viu? Eu não sei. Porque não se falava. Não se falava. Nós éramos, 40 pessoas dentro de uma sala de aula e nada. E aqui eu acabei meus estudos aqui na Suíça. Como eu não tinha esse diagnóstico lá, aqui continua a mesma coisa. E depois de muito tempo, quando eu fui fazer tipo um nível mais superior, que o meu professor descobriu. E aí eu tive que fazer, eu já contei isso aqui várias vezes aqui, tive que ir no médico, realmente no hospital, fazer um exame, aí descobriram que eu sou dislexia. E graças a esses exames, eu pude ficar no dia da prova, eu podia pedir, se eu não entendesse direito como está escrito, eu podia pedir o professor para mudar o senso da frase. E eu poderia ficar, até se eu fazer um curso hoje em dia, até hoje eu posso ficar 30% a mais do que as outras crianças, do que as outras pessoas. Sim. Porque eu preciso de um tempo a mais para me conectar com aquilo ali que está escrito, para eu poder raciocinar, para eu poder, sabe, foi em qual janelinha que eu coloquei essa parte, isso aqui que eu estudei. Então tem que ir até aquela janelinha, abrir lá, depois escrever, fechar. Tem que ser tudo certinho. Tipo, hoje de manhã eu estava fazendo uma coisa, se eu escutar um barulho, já era. Ai, jura? Não consigo. Às vezes eu estou fazendo coisa aqui pro Marycast, fazendo uns vídeos que eu gosto de manhã, eu sempre chamo Bom Dia, Mary. Se passar um caminhão, esquece.
Eu tenho que fechar já tudo aqui pra você. Tá vendo? Olha o quanto que eu me dou por vocês todo dia de manhã. Não, você montou a sua estratégia. Você falou, eu isso. funciono, mas eu preciso de tudo isso. Eu preciso de estar tudo fechado. Se eu começar alguma coisinha, se tiver alguém acorda lá em cima, pisa, eu ouço daqui, o vídeo já era. Tem que começar tudo de novo. Não pode estar nada, tem que estar tudo em silêncio pra dar certo. É incrível, mas quando eu fui no médico aqui, eles falaram sobre isso. A gente não vai fazer, como é que fala? Colocar você como uma dislexia, o que as crianças aprendem para elas poderem depois fazer as coisas mais rápido, porque você já tá com 30 anos, tinha 33 anos, você já sabe o seu método. Sim. Então não adianta para você tirar o teu método e colocar o nosso, não adianta mais. Você já tem uma profissão, você já trabalha, você já sabe como lidar com as coisas, não tá pesando muito em você. E não tá prejudicando a tua qualidade de vida, né? Exatamente. Então, eles não fizeram nada, só me deram o certificado que se eu continuar a minha escola, e é tipo assim, eu sei que sou dislexa, hoje em dia não é um se, é uma certeza. É uma condição. Isso. Sim. Então foi até melhor pra mim eu ter feito esse exame. E quando você assume, você tá normalizando isso. Quantas pessoas com dislexia devem estar vendo esse vídeo e tem vergonha de falar sobre? Exatamente. Porque acha que vai ser olhado de outra maneira. Em primeiro lugar, vamos lá, tem os dois lados da moeda. A gente tem o lado que a gente tem que se empoderar das nossas limitações. E falar assim, ok, eu tenho mesmo, o que eu vou fazer pra resolver? Tem esse lado nosso que a gente tem que se empoderar sobre isso. Inclusive, esse é mais um dos papéis que eu dou pros pais na consultoria. Esse empoderamento de, eu sou essa mãe com essa limitação, o que eu vou fazer? Porque quem tá sofrendo é eu primeiro, depois meu filho. O que eu vou fazer? E tem o outro lado de, pelo amor de Deus, gente, ensine seus filhos a lidar bem com as diferenças. Por favor. Porque a gente tá vivendo num mundo que não dá mais. 2024, gente. Não dá mais pra gente pensar dentro da nossa bolha. Não dá mais. Por mais que a gente ainda tenha, a gente tem que ir estourando. Porque não tem como. A gente vive num mundo globalizado com muito mais acesso à informação. Por isso que eu te falo, eu não vou culpar a professora que não te via. Porque a gente não sabe o acesso que ela tinha, o estudo que ela teve, a formação que ela teve. Até que ponto que a gente pode botar uma culpa em cima. Mas a partir do momento que alguém te viu e que te olhou com esse olhar, tipo, ok, essa aluna precisa de um olhar diferente, olha como mudou a tua vida. A tua qualidade de vida com você mesma e com os outros é um efeito dominó invisível, que a gente não leva em conta. Então, gente, ensinem seus filhos a respeitar. Ensina seus filhos a olhar para o diferente e não rir disso. Porque eu vejo, tá? Aqui é país de primeiro mundo e eu vejo isso na rua. Eu vi no parque. A gente estava numa excursão com as crianças. Desculpa, tô com um pouquinho de tosse alérgica. A gente estava no parque, eu estava cuidando de uma menina que precisa de uma cadeira de rodas, que ela tem um certo diagnóstico. 3 meninos, tipo de... Cara, eles não deviam ter 8 anos. Isso é muito cedo. Cara, como que uma criança de 8 anos se sente na liberdade de rir de uma outra criança assim, na fila de espera pro brinquedo? Sabe assim, não me desce isso. Sabe, tipo, é muito surreal. Como que com 8 anos de idade, você entende que você é um ser humaninho melhor do que aquele amiguinho que tá... Não eram do mesmo lugar, tá bom? Não eram da mesma turma, nitidamente. Mas assim, o que aconteceu com esses pais? Quais foram os valores que esses pais passaram para essas crianças? E assim, é revoltante, Mary. Com certeza. É revoltante, porque você fala, são pais que enxergam da mesma maneira, porque essas crianças não aprendem do nada. Se você fosse pai dessas crianças, o que você ensinaria para elas? Dessas crianças que estavam rindo ali. Primeiro, ia começar muito antes, né? Porque com 8 anos, você já aprendeu muita coisa do que seus pais fazem em casa. Por que eu tô falando que é difícil eu ser esse pai? Porque a minha formação seria outra. Um pai, provavelmente, que eu ia chegar e falar, pai, seu filho tá fazendo isso na escola, ele muito provavelmente não ia me escutar. Porque muito provavelmente ele não ia achar que tem nada de errado. Compreende? Então, eu não seria esse pai com essas crianças. Porque na minha família, eu não vou deixar... Pra mim, a tolerância é 0 com bullying. Entendeu? Pra mim é 0. Então, quando eu tô com uma criança dessa, eu lembro que eu tava com essa menina que não podia de jeito nenhum se defender. Quando pode se defender, se defende, né? Mas quando não pode, cara, eu olhei tão feio pra esses 3 moleque. Eles ficaram com vergonha. Você imagina o quanto que eu fuzilei, assim, na hora.
Porque você vai falar o quê com a criança? Bater na criança não pode. Gritar você não vai. Normal, somos pessoas, tem que ter dignidade, não pode. Eu olhei feio. O mais velho, que acho que era um pouquinho mais alto, assim, ele percebeu e corrigiu os dois. Falou, não, para aí, sabe? Mas numa questão de, pô, se eu não tivesse repreendido, como que seria? Então foi o seu olhar ali que falou, você não Foi. precisou falar nada. Nada. Foi o seu olhar que chamou a atenção dos outros. Foi. E eles viram que alguma coisa de errado não estava certo. De alguma coisa de errado não estava certo, né? Então agora vem aqui, vou voltar quase tipo a minha questão, porque vamos supor assim, às vezes tem os pais que não tô querendo, como é que fala, ai, qual é o nome da palavra? Dar desculpa pros pais, mas vamos supor que os filhos deles ri mesmo de criança, e essas coisas assim, só que os pais estão, é trabalho, é fatura, não sei o que lá, é tanta coisa pra fazer, que ele, desculpa, nem sabe direito o que os filhos estão fazendo, não sabe nem direito educar os filhos, pensa que educação talvez comprar um presente, dar uma roupa, não tá faltando comida, não tá faltando nada, e não tem nem muito esse diálogo, não conhece nem os seus filhos, infelizmente isso acontece muito. E aí, acontece muito, infelizmente. Que você tá ali naquele dia com essa criança e os pais estão ali perto. E você poderia dar um conselho para aqueles pais. Vamos lá. Qual conselho você daria sem machucar também os pais? É lógico, lógico. De forma alguma a gente tá julgando esses pais. Só que assim, tem um lado que eu posso orientar. Só que a semente, ela só germina em solo que tá preparado para receber. Eu posso fazer a minha parte. Mas se aquele pai acha que o buraco não é mais embaixo, entende? Esse é o paradoxo da psicologia. Falei chique aqui, paradoxo. Esse é o paradoxo. Porque quando a gente fala, a gente pode oferecer, mas se a pessoa não quer ajuda, ou não acha que tá errada, não é uma questão para ela resolver. Exatamente. Por exemplo, se você acha que a sua casa não tá suja, você não vai limpar. Não comente. Isso não, gente, pelo amor de Deus. Foi como é que falou? Não foi indireta. Foi uma indireta. Não foi. O podcast tá maravilhoso que você assou, tá bom? Obrigado. Maravilhoso. Mas vamos supor se esse pai tá apto para receber porque ele não sabe nem mais o que fazer com aquilo, que ele já percebeu que o filho dele... Eu fico feliz que esse pai tá insatisfeito. Porque quando chega nessa hora... Top. Porque uma coisa é um pai arrogante e fala, não, o problema é a escola de vocês, não é meu filho. Porque tem, né? Tem. Que é um pai que a gente vê que é uma questão muito maior dentro da cabeça e do coração desse pai. É o outro, não sou eu. Exato. Tem outras questões que se ele fizesse a análise dele, mas aí tem que ser uma questão pra ele. Entendeu? Agora, quando esse pai fala, cara, não sei mais o que fazer, tô desesperado, quero ajuda, não sei quem pode me salvar ou salvar meus filhos, esse pai eu vejo com com os melhores olhos assim, porque eu falo, ok, é um pai que tá buscando algum caminho. Nem que seja na força da raiva, mas tá buscando um caminho. Daí você fala, opa, vamos frear, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver a situação? Vamos ver como é que seu filho tá assim na escola, como que é o dia a dia dele em casa, como que você passa o tempo com ele. Aí você consegue ponderar os pontos. E vai aos pouquinhos, que nem você falou, sem machucar essa família. Entende? Porque assim, a gente tem dores muito sensíveis. E se a gente que é adulto, que quer se olhar pra dentro, dói, imagina pra quem não quer. Uau, verdade. Mas assim, ao mesmo tempo, eu penso assim, tá, você é um pai e tá vendo que o seu filho tá sofrendo por conta de problemas que são seus? Entendeu? Uau, então assim, é uma coisa que eu não tenho coragem de fazer isso com alguém. Ter uma dor minha e ver que tá respingando em alguém. Eu não tenho coragem. E eu quero falar com os pais que não têm coragem de fazer isso e que têm coragem pra mudar. Então assim, é lógico que a gente está falando de nichos de atendimento, porque hoje em dia, até com a internet mesmo, quando você vai divulgar seu trabalho, é sempre muito nichado. E o meu nicho é esse, meus clientes são esses, que querem vir para mudar. Porque eles sabem que viver no mesmo não dá mais. Então, os conselhos que eu daria, tipo, ó, pai, vamos tentar olhar desse lado, ou daquele outro lado, porque eu tô vendo que o senhor vê esse lado. Ótimo, que bom que o senhor vê, mas tem algumas variáveis que você não está considerando. A variável X, a variável Y, a variável Z. Entende? O que a gente pode fazer para você olhar um pouquinho mais para esse lado e colocar no seu dia a dia para ver? Por exemplo, se é trabalho, o que você pode negociar com o seu chefe? De você fazer menos horas? Ou você compensar no outro dia? Ou você... Não sei. O que é possível fazer dentro da sua realidade? Ou quando você estiver com seu filho, vamos tirar o celular de lado?
Exatamente. Por exemplo, você acha que dá? Tipo, 2 horas no final de semana sem celular, será que dá? Ou metade de um dia que você já avisa todo mundo, gente, vou estar com meu filho, não me liguem. Entende? Então, assim, são coisas que dá pra negociar. Isso tudo que a gente tá falando é muito emocionante, mas as pessoas às vezes olham como se fosse uma coisa grande demais. Os efeitos, sim, são grandes por conta do efeito dominó invisível que a gente tá falando. Mas, no fundo, não é tão difícil assim. Porque às vezes é uma coisa, é só olhar um pouquinho pro lado, você já muda uma estratégia, uma dinâmica de uma família inteira. Só com um pouquinho. É tão lindo, é tão lindo, é tão importante isso que você está falando, Carolina, porque, tipo assim, quando você conhece o seu filho, você sabe, acho que todo mundo aqui já sabe, eu não sou mãe, mas eu adotei a minha sobrinha, ela mora comigo a 100%. Uma graça, viu? E, tipo assim, esse ano foi a primeira vez, a gente já viajou muito juntos, mas sempre com alguém, e esse ano foi a primeira vez que viajou eu e ela, passamos 5 dias, e eu compreendi mais a ela, sabe? Tipo, vamos estar aqui, estamos no BN, vamos fazer. Ou sempre a gente ia pro Brasil, mas a gente foi pro lugar que a gente não conhecia direito, então foi aquela descoberta, as duas juntas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então aquilo ali teve uma conexão a mais. Sim. Nossa, que lindo, Mary. Isso se eu pudesse falar para todos os pais fazerem isso, pegar, viajar, ou ir para algum lugar diferente com seus filhos. E outra coisa que você falou lá no começo, a diferença entre birra e crise. Porque minha sobrinha tirou nota ruim na escola, aí ela já veio, não, porque a culpa é sua. E um pai que tiver já, como é que fala? Com dores, e quiser proteger só o seu filho, ele vai acreditar que a culpa é dele? Ai, meu filho tirou nota ruim na escola porque eu não passo tempo com ele. Meu filho tirou nota ruim da escola. Então, para ele perceber também que não é isso, porque as crianças também, elas são inteligentes às vezes de colocar a culpa nos pais. E se os pais não for forte o suficiente, vai acreditar. O fortalecimento emocional, ele faz você ver as coisas de um olhar mais justo. Tipo, filha, eu entendi, você tá pé da vida. Entendi, meu amor. É chato, eu também estaria. Porque eu já estive no seu lugar, eu já fui pra escola, eu já tirei nota ruim. Só que assim, não adianta você jogar em cima de mim uma frustração que é sua, meu amor. O que eu posso fazer é, vamos contratar um professor? Vamos conversar com o professor pra ver se a gente acha alguma outra estratégia? Ou, será que o professor aceita você fazer mais uma prova? Entende? Então assim, achar modos de solucionar. Ou se tem que repetir de ano e não tem outro jeito. Entende? Assim, é dolorido? Mas that's life. Tipo, é a vida. Teve coisa que eu já tive que passar, teve prova de alemão que eu não passei de nível. Eu falo bem alemão hoje, tá, gente? Porque eu trabalho em escola. Além da consultoria, eu trabalho em escola. Então, meu alemão é bom. Só que teve prova que eu não passei. Eu também tive esse momento. Só que minha mãe falou, olha, você sabia. Você não estudou o suficiente. E ela tinha razão, tá, mãe? Você tinha razão. Então, assim... Mas porque sua mãe já é uma pessoa então forte. Sim, ela sempre foi muito justa. Isso. A minha mãe sempre foi uma mãe muito justa. Nisso, é verdade. Por mais que tudo que ela viveu, tinha um lado de justo nela. Tipo, Carol, isso que você tá fazendo não é justo. Porque o que tinha de responsabilidade tua, pela tua idade, né? Isso você já devia ter conseguido. Ou, no mínimo, ter chegado antes e falar, mãe, eu preciso de ajuda, me ajuda, cara. Não tô entendendo metade do livro. Top. Entende? Porque aí você começa a ter regulação do que tá acontecendo com você. E buscar estratégias. Entendeu? Mas olha que lindo que foi um professor ter te olhado com outro olhar. Entende? E a gente tá falando de pessoas que têm essa segurança. Esse professor que te olhou desse jeito, ele já tem com certeza tem uma segurança emocional maior. E eu falar, é tão lindo esse seu trabalho, Carolina, porque, tipo, eu que sou mãe tia, eu passo com adolescente o que é a vida, e tipo assim, você em ajudar uma mãe, é nesse ponto dela saber até quanto é birra ou não. Com certeza. Até quanto, porque pra mãe, se for uma mãe, vamos supor que pode ser a mãe atípica, já que é a mãe solteira, sozinha, e tá assim, ou talvez casada também, mas ela pode levar tudo tão pro emocional dela, achar tudo que é culpa dela. Aí eu não tô olhando direito pro meu filho, ele tá tirando nota ruim porque eu trabalho, não tô conseguindo ajudar, não tô conseguindo sentar. O tanto que eu sento com ele para ajudar não tá sendo suficiente. E aí levar a culpa toda para ela e ela vai acabar entrando em depressão, numa crise, com o filho precisando dela. Então, o seu trabalho é tão lindo de falar,
Não, isso é birra. Isso é seu, isso é dele, isso... É muito lindo Porque a isso. gente fica numa situação que é justa de resolver, Exatamente. né? E outra coisa, Mary, que é interessante, que as pessoas falam muito da aceitação do diagnóstico. Isso. Eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar. Eu não vejo desse jeito. Eu ia falar sobre isso Eu também. não vejo só desse jeito. Eu acho que a aceitação é importante, mas em qualquer tipo de relacionamento que você monta, a nossa aqui, ou eu com meu marido, ou você com seus colegas, o respeito é a base de tudo. Nenhum relacionamento cresce sem respeito. Nenhum. Não tem amor que resista sem respeito na relação. Seja entre pai e filho, marido e mulher, qualquer um. Não tem. Então, na verdade, a grande pergunta que eu faço não é tipo, você aceita o diagnóstico do seu filho? Não. Você respeita o diagnóstico do seu filho? Porque às vezes não respeita. Porque fala, não, eu tenho que aceitar primeiro, depois respeitar. Pra mim, essa conta não bate. Porque você respeitar uma pessoa pelo que ela é e pelo que ela tem, você tá olhando ela por inteiro. Entende? Quando eu olho você com a sua dislexia, eu falo, essa é a Mary. E não tem problema, ela nasceu assim. Ela pode mudar, aprender dentro do jeito que ela aprende? Pode. Mas é a Mary. Você não é disléxica a Mary. Você é a Mary que, por um acaso, nasceu assim. Exatamente. Entende? Então, você é a pessoa e depois vem a sua condição. Então, quando você respeita, você dá mais uma vez essa dignidade. E, aos pouquinhos, com a relação de respeito, cresce o amor nas relações. E aí sim você consegue aceitar aquela pessoa por inteiro. Então, por isso que eu te falei, né, que respeito pra mim é primeiro mesmo. E é bom isso. Você que sabe que seu filho, depois mesmo de adulto, que tem se é dislexia ou TDAH, alguma coisa assim, seria tão bom também, às vezes, você procurar o que é aquilo e também procurar uma pessoa como você. Porque eu sei, tipo assim, eu sei que eu não sou uma pessoa que eu não sinto muita... Eu amo minha mãe, eu amo minha sobrinha, mas eu não sou aquela pessoa de estar ligando. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, que as pessoas disléxicas, ela quase não sente saudade. Sabe? Ela vai levando a vida, tá tudo certo. E às vezes eu me culpabilizo da minha mãe pensar que eu sofria demais, entendeu? E aí acho que foi o vice-cônsul do consulado de Geneve, que veio aqui, que ele é dislexo também, que tá me falando sobre isso. Interessante. Então, quando a outra pessoa sabe a sua maneira de ser, ela também vai entender como você é. E ela vai... E aí, talvez ela começar, mas minha Mary, ela é assim, a Mary quase não liga, a Mary não sei o que lá. E se ela procura uma pessoa como você, ela vai ficar forte também pra ajudar o filho. Sim, exatamente. E a respeitar o filho do jeito que ele é. Porque ela se respeita do jeito que ela é. E vai entender também, né? Sim. Interessante. É assim, as coisas abrem, parece que... Sabe aquele óculos... Parece que você colocou um óculos 3D, assim, na tela, e você tá vendo tudo mais claro, assim. É maravilhoso. É maravilhoso. Qual cliente que te procura? Você tem mais... Qual tipo de... são os pais mesmo com problemas? São atípicas ou todo mundo te procura? Qual que, Olha, muita gente procura, porque primeiro, acho que a psicóloga atende de tudo. Sendo que dentro da psicologia tem várias especialidades, eu tenho que explicar. Olha, meu atendimento é focado nisso, nanã. Mas às vezes a pessoa gosta tanto de mim que quer atendimento de qualquer forma. Fala, cara, eu entendi, não entro no seu público, mas dá? Eu falo, dá. Quem sou eu pra negar atendimento a alguém que tá pedindo ajuda, entende? A questão seria antiético, sabe? Mas quem vem até mim geralmente são pessoas que falam dos filhos primeiro. Eu tô procurando um psicólogo pro meu filho. E eu falo, entendi. Eu espero mesmo que seu filho tenha respaldo, mas o meu atendimento online é pra você. Se for esse o caso. Se você quiser, a gente faz uma consulta experimental e tudo bem. A maioria das vezes não cola. Uau. Não porque eu não fui boa de argumentação, não foi por isso, não é porque o meu trabalho não é bom, porque é bom. Mas é porque aquela mãe não estava pronta. E eu tenho que respeitar. Ok, não vai ser essa a minha cliente. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Porque eu tenho que falar com pessoas que querem ouvir, que querem olhar pra dentro. É pra essas pessoas que eu falo. Eu tô entendendo porque as mães vão querendo que o filho dela se consulte porque ele que tá com problema. Sim. Que, na verdade, sendo típico ou não, tá? Na verdade, se ela começar a
descascar aquelas feridas que ela tá ali, ela vai ficar tão forte que ela vai saber lidar com ele. Não, e vai ver seu próprio valor. A gente que é mulher, a gente vive num mundo, assim... Aqui é primeiro país de primeiro mundo até a página 2. Porque aqui também tem problema, porque ser humano é ser humano em todo lugar. As pessoas romantizam a Europa, mas aqui tem problema de ser humano como no mundo inteiro. Gente, a gente não muda o tipo de espécie que a gente é, porque a gente muda de continente. Não tem, as dores são as mesmas. E a gente que é mulher, a gente passa por um contexto machista aqui também. Então, quanto que a gente não sofre de as nossas dores serem sempre menos? O nosso jeito de mulher, a gente não pode ser expansiva, não pode ser colorida, não pode rir alto, não pode nada. E a gente acaba achando que o nosso jeito é errado. Nosso jeito de ser é errado. Quantas de nós não passamos por isso? Então, você fortalecendo essa mãe vai fazer ela se amar mais. E quando a pessoa se ama e é feliz, e se aceita e se respeita e entende que tá tudo bem, se ela não é a mulher que os outros esperam, ela vai ter muito mais coragem para enfrentar a vida e os outros também, mesmo os olhares tortos, com preconceito. O fortalecimento é imenso. A família que tem um filho assim, então você vai conversar com a mãe, como você falou, mulher, mas também pode ser o pai. Pode ser pai, pode ser tia, pode ser vó, quem está interessada em desenvolver o relacionamento. Desculpa, gente, travei aqui. Quem está interessado em desenvolvimento do relacionamento com aquela criança. Ou com aquela pessoa. Porque pode ser um adulto atípico que a pessoa quer entender também. Como que eu lido com essa pessoa que é adulta? Como que eu vou aprender a lidar? Quer dizer, então, tipo assim, eu tenho um filho atípico, eu tô passando por alguns problemas, mas sei também que ele tá vindo repetindo algumas coisas do meu marido. Não só minha. Então, na sua consulta, o marido também ia passar? Ou só a mulher? Vamos lá. Quando a gente fala de família, todo mundo tem que estar envolvido. Mas a gente não pode forçar ninguém. Esse é mais um paradoxo. Tipo, a família sabe que tem uma questão, mas pode ser sempre alguém que sai fora. Ah, não, minha esposa vai. Não, meu marido vai resolver. Eu já vi casos assim, para crianças típicas. Não, meu marido vai, tá tudo bem. É melhor do que não ter ninguém que se importe. No meu olhar, tá bom? É melhor que alguém vá em nome dessa criança, em nome da relação de amor, porque no fundo é eles dois que estão ganhando. Entende? Vocês ter um tempo de qualidade com a sua sobrinha, quem tá ganhando é vocês duas. Se você tivesse, por exemplo, com um companheiro que não faz questão, é ele que tá perdendo a oportunidade de ter um relacionamento melhor. Entende? Não é você. Então, no fundo, eu falo, ok, essa mãe vai ganhar e esse pai talvez perca. Talvez perca a oportunidade. Porque, poxa, ia ser muito bom. Então, assim, e ao contrário também já aconteceu, tá? De mães não querer se envolver e o pai, pela primeira vez na vida, olhar pro filho de uma maneira diferente e se envolver. Eu já tive relações de pais com os filhos, assim, que você dando um espaço, cara, eles tomam conta e falam, cara, esse filho é meu, e é isso aí, vou defender meu filho, e eu amo meu filho assim que ele é, não tem frescura, assim, foi muito lindo de ver. Tipo, na constelação a gente também fala do papel do pai. Que é muito importante. Gente, foi tão lindo ver, porque eu falei, cara, eu não acredito. E aí eles conseguiam ter um relacionamento melhor com a esposa. Então você aí, que eu sei que tem muito portugueses que vê também o Marycast. Sim. Da língua portuguesa, que é a língua alemã também, que você também faz Então, também. meus atendimentos é na língua portuguesa e latina, né? Espanhol. Isso, eu também atenderia, sim, com certeza. Então, se você está vendo aí, porque tem tanta gente aqui que não é só brasileiro que vê o Marycast, pai, mãe, tio, avó, entre em contato aqui com a Carolina, você viu Carolina Rosa. Sim, tá vendo? Isso aí. Que ela vai poder te ajudar e a gente começa a entender realmente o poder que a gente tem. Porque, eu vou voltar, como você acabou de falar agora, às vezes você tem um filho atípico, mas tá uma pessoa solteira, tanto mulher quanto homem, aí conheceu uma pessoa e a pessoa não tá entendendo como dar com aquela relação. Então, quando você está empoderada ou empoderado, você vai conseguir chamar aquela pessoa para sua vida, que a sua vida você não vai poder deixar seu filho de lado. E a vida tá andando, né? E a vida tá andando. Então, quando você é forte, você não vai querer fazer programas só com seu filho, programas só com seu namorado, mas lá na frente a conta vai fechar. Vai. Então, quando você já sabe, não, tô fraca, não tô conseguindo resolver isso, preciso de profissional para buscar minha força, para buscar minha essência, para Exato. eu aprender a falar, a lidar com essa situação que tá difícil,
Porque eu não posso deixar meu filho, mas que eu tanto quero um relacionamento, mas eu não tô conseguindo trazer ele pra minha vida. E não é fácil. E às vezes é isso daí que você tem que passar pra você poder evoluir. Não ficar só nessa roda de reclamação. Eu prefiro meu filho, então ele que vai pra merda. Não é ele que vai pra merda. É você também. Você tem que evoluir nisso daí. E às vezes evoluir sozinha é difícil. Não vou falar que é impossível, mas tem um profissional que pode ajudar a gente. E que sabe de tudo que você passou. Exatamente. Detalhe. É bem mais fácil. Mas é caro. Mas é isso. Eu não tenho tempo. Aí tá na reclamação, tá no vitimismo, e a vida vai continuar e você na sua bola, né? Pelo menos eu vejo como investimento, tô falando eu com a minha terapeuta. Eu tô economizando muito tempo e muito nervo porque eu tô fazendo terapia. Porque eu tô economizando e ganhando qualidade de vida. Exatamente. Então, na verdade, quando você contrata um serviço que você quer para aquilo que você tá precisando, você economiza tempo, você economiza, no final das contas, a longo prazo, você economiza dinheiro. Porque imagina o quanto de remédio eu não tô tomando hoje. Tipo, poxa, se eu nunca tivesse tido terapia na minha vida, quem sabe eu estaria tomando 2, 3, 4 medicamentos. É dinheiro. Ou eu estaria me estressando ainda com coisa que é desse tamanho. Olha quanto nervo eu ia gastar tempo pensando no mesmo problema e não podendo usar esse tempo para pensar em outras coisas. Esse projeto que eu tenho não teria nascido se eu não tivesse olhado para dentro. Uau. Não teria nascido. Porque eu usei o meu tempo, eu economizei tempo e eu usei para crescer nesse lado. Então as pessoas olham muito isso como um gasto, mas não, no final é um investimento. Em várias partes. Uau. Né? Muito positivo. Gente, dá vontade de ficar falando com ela aqui, olha, porque é muito assunto. Já é a segunda vez, é daquela pessoa que vai voltar várias vezes. Mas eu sei que o tempo dela... gente, tá tem indo, compromisso. Porque olha que lindo, que ela vai honrar a avó dela. Vai ali jantar, almoçar com a sua avó e honrar esse tempo, né? Que você tem ali com ela, é muito lindo. Sim, isso. e aproveitar as oportunidades, né? Gente, eu falo uma coisa, a gente tem que aproveitar quando a gente tem tempo, porque pode ser a última vez, a gente não sabe, né? E com o seu filho atípico, com o seu adolescente atípico, com o adulto atípico, a mesma coisa, a gente não sabe. E às vezes você tá perdendo chance que você nem sabe que tem. Exatamente. Entendeu? Uau, é muito bom, é muito conhecimento que ela pode... Olha, ainda tinha vários assuntos, mas ela vai voltar. Carol, então Carolina, Gente, eu sou Carol, sou toda sua, tá tudo certo. Qual mensagem você deixaria aqui para esses pais que estão vendo aqui, que gostaria, talvez, daquele conselho, mas que gostaria realmente de receber o conselho, ou alguma coisa que você gostaria de deixar para todo mundo que está assistindo o Marycast? Você não é menos digno, menor, menos capaz, porque você tá vivendo tudo o que você tá vivendo. Uau! Você não é. Que profundo! Porque a gente às vezes se sente muito menor e a gente fala exatamente por isso que eu não mereço ajuda. Que eu não mereço correr atrás, não mereço ser feliz, porque eu já sou o menor. Mas não, isso é a maior mentira que podem ter te contado. Então, se você vê a possibilidade de um futuro melhor para você e para quem você ama que vive à sua volta, faça isso. É o melhor caminho que você pode ter. Independente de tudo que aconteça à sua volta, é o melhor caminho. Procure terapia. É isso. Mais uma vez, procurem. Procurem, vale a pena. Carol, Lina, um beijo, muito obrigada, gente. Ela é Eu que maravilhosa. agradeço. É tipo assim, ela sabe do que tá falando, ela realmente é aquela pessoa que vai poder te ajudar. Eu sei que muita gente pode estar pensando assim, mas eu não tenho um filho atípico, mas você pode conhecer alguém. Passe esse podcast pra ela. Mas será que eu sempre tenho alguma pessoa ali hoje em dia com TDAH ou com qualquer questão. Qualquer questão, tipo assim, passa esse podcast pra ela, passa o número dela, porque realmente nesse momento, olha como é ajudar. Você não tem um filho atípico, mas você conhece alguém. O seu ajudar é passar o número da Carolina para essa pessoa. Mas essa pessoa não vai querer, já é um problema dela, mas você está fazendo a sua parte. Exato, sua parte exato. Nem sempre é com dinheiro. É simplesmente Exato. uma mensagem que você está passando. Sim, e eu falo isso nas lives que eu já fiz, se vocês quiserem acompanhar na minha página do Instagram. A gente tá aqui por um motivo de muito carinho, sabe? De muita realização pessoal que a gente teve, que a gente quer passar pra frente. Por favor, gente, ajuda a engajar. Ajuda a engajar aqui o canal.
Ajuda a engajar os profissionais que você conhece. Curta, compartilhe, comenta nos vídeos, comenta nas lives, porque a gente sabe dos algoritmos e tudo mais, que a gente precisa para alcançar mais pessoas. Então, gente, isso depende da audiência, isso depende de você que está vendo e que acha importante esse assunto. Então, se você acha importante, ajuda. Exatamente. Entende? Porque é um propósito muito maior isso que a gente faz. Gente, olha, tá vendo? A gente vai ficando. O tempo dela já estourou aqui, que ela tem que ir embora, a gente vai ficando, olha. Um beijo. Gente, o marido dela beijão pra sumiu vocês. aí, ele tava por aí, ó. Ai, Tchau. gente, cadê? Já acho. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada.